Bom, boa tarde. Tive a oportunidade de assistir as duas últimas palestras e interessante é que veio bem a calhar, vim um pouco inseguro aqui fazer uma apresentação para profissionais médicos, para falar de uma coisa que no momento talvez seja um pouco controversa, mas o que eu percebi é que estamos todos alinhados diante de uma grande transformação. E eu, como profissional na minha área, venho sofrendo, venho correndo atrás dessas transformações já há alguns anos. Quando eu tinha 9 anos, eu fui numa excursão da escola, estava no terceiro ano primário, fui numa excursão da escola para uma feira de profissões. E quando eu cheguei lá nessa feira, no Palácio das Convenções do AMB, eu vi lá um grupo, num stand, simulando a filmagem, a produção de uma propaganda de TV. Naquele momento eu pensei comigo ali no alto dos meus 9 anos, vou fazer isso que essas pessoas estão fazendo. Alguns dias depois, eu estava em casa com os meus pais, vendo TV, e um programa no sábado à tarde, chamado Sábado Som, tinha um repórter lá com uma faixa na cabeça, entrevistando alguns artistas, e eu olhei para os meus pais e disse: eu vou fazer o que esse cara está fazendo, é isso que eu vou fazer da vida. Naquele momento, eu não me dei conta, mas eu acabara de assumir publicamente a primeira decisão de impacto na minha vida. O repórter em questão era o Nelson Mota, para os mais velhos de cabelo branco aqui sabem quem é. Alguns anos depois, eu me formei em jornalismo pela Faculdade de Comunicação Social Casper Libero e durante 25 anos eu trabalhei com os principais veículos de comunicação impressa no Brasil. Em 2014, no meio de uma crise profissional e pessoal, por conta de todas essas transformações, inclusive, eu me vi numa encruzilhada e eu comecei a procurar novos caminhos. Já havia um certo interesse em trabalhar com pessoas, já trabalhava inclusive no jornalismo, e eu me aproximei do coaching, que era uma coisa que eu não conhecia, era inédita para mim. E me aproximei, inclusive, com a intenção de usar a ferramenta para sair da minha crise. E fui estudar isso, como um bom CDF que sou, fui estudar. E aí fui estudar para usar para mim. Resultado, passei 2 anos estudando, fiz várias especializações. E em 2016, diante de um problema com um cliente de coaching, que eu não conseguia transformar, não conseguia sair do lugar, eu comecei a pesquisar, comecei a estudar e cheguei num princípio sistêmico da medicina chinesa. E quando eu olhei aquele gráfico, eu tive um insight. Falei, se eu dispor o problema desse cliente nesse gráfico aqui, eu acho que eu consigo um bom resultado. E eu propus ao cliente que a gente trabalhasse a partir desse pensamento. O resultado foi excelente e o resultado para mim foi mais uma decisão. Passei os últimos 3 anos estudando medicina tradicional chinesa. No final desse curso, a ideia de fazer o curso foi para me aprofundar nesse pensamento sistêmico. A ideia era construir uma metodologia de coaching toda fundamentada nesse pensamento sistêmico que me ajudaria a estabelecer um entendimento mais integral com relação às pessoas que eu trabalharia. E aí eu criei um sistema chamado PADMA, que é um programa de desenvolvimento de pessoas, organizações e comunidades, um método de construção de autoconhecimento e que tem como princípio a interdependência pessoal e coletiva. É um sistema que desenvolve a consciência pessoal e a preparação para lidar com o mundo VUCA. Alguém aqui já ouviu falar em VUCA World? Não? VUCA World é um termo que ele foi um termo e um conceito que foi desenvolvido no ambiente do exército americano e por conta da contemporaneidade do termo e do conceito, ele foi rapidamente absorvido pelos intelectuais na área de negócios e de administração. Se a gente traduzir para o português, fica VICA. Então, o que seria VUCA? O V, volatilidade, o I, incerteza, C, complexidade e o A de ambiguidade.
O que seria o mundo VUCA ou o mundo VICA? É exatamente esse mundo que a gente falou aqui um pouco dele no contexto da área médica. É um mundo que está em uma transformação muito rápida, constante, que a gente não vai ter a capacidade de acompanhar. Esquece. A gente vai acompanhar algumas coisas, porque a velocidade tecnológica é muito grande. E segundo dizem, ainda está no começo. Então vem muita coisa aí pela frente. Tudo está em discussão, tudo está sendo renovado. É a famosa história dos paradigmas do século XXI. Então aqui, quando a gente chega no mundo VUCA, estudando essas coisas, eu comecei a pensar, como é que eu poderia contribuir para fazer com que as pessoas pudessem lidar com esse momento de mudanças, porque eu peguei muitas mudanças na minha área, acho que todos nós aqui estamos enfrentando isso, e aí eu fui atrás de uma teoria para começar a construir o meu trabalho. Aí eu fui em Maslow, Abraham Maslow, que criou a teoria das hierarquias das necessidades humanas, que virou essa pirâmide aí que tem sido muito usada hoje, inclusive está sendo usada por alguns estudiosos para explicar por que o PT perdeu o poder. Mas o que o Maslow diz? O que ele diz para a pirâmide? Ele diz que todos nós estamos aptos a alcançar níveis elevados de realização. Mas para isso acontecer, a gente tem que resolver algumas equações. E a primeira seriam as que ele chama de equações fisiológicas. Que equações são essas? Seriam moradia, saúde, alimentação, enfim, todas essas questões que estariam na base. A partir daí, resolvido isso, a nossa necessidade é a necessidade da segurança. A gente resolveu a casa, o lado de dentro da casa, a gente começa a olhar para fora. Como resolver isso? Resolvida a segurança, a gente vai equacionar as relações sociais. Quando a gente chega nessa equação das relações sociais, a gente adquire a estima, a autoestima, uma autoestima forte, e nesse momento nós tornamos aptos para alcançar as melhores realizações que a gente puder na nossa vida pessoal e profissional. O meu desafio na medicina chinesa era pegar esse pensamento do Maslow, somar com esse pensamento da medicina chinesa, fogo, terra, metal, água e madeira, e aí eu cheguei nisso aqui. Propósito ou porquê? Propósito é uma coisa muito bombardeada, pela mídia, tal, o que mais se fala hoje é em propósito. Autoapreciação, desenvolvimento, maturação e ação. Propósito ou porquê? O que motiva? O que motiva uma pessoa a ficar 6 anos numa universidade, depois fazer mais 2 anos de residência? O que motiva? O trabalho é duro e é muito tempo de dedicação. Então, segundo a psicologia positiva, o que motiva, para que serve o porquê e para que serve o propósito? Serve para criar um senso de direção. O que se diz é que quando você tem um senso de direção, você começa a dominar as suas decisões, você começa a guiar as suas decisões, você começa a moldar o seu comportamento, e moldando o seu comportamento você consegue estabelecer metas mais precisas. Então a questão do propósito, mais do que essa coisa bombardeada do marketing, que é um entendimento de objetivos, um porquê, o seu porquê pode ser vários porquês durante a vida. E aí, mas para chegar nesse lugar aqui do porquê, para entender isso de fato, a gente precisa fazer um caminho. E a primeira parte do caminho, que é o A do página, a autoapreciação. O que seria a autoapreciação? A autoapreciação é um momento em que você vai parar para olhar para você, é um passo atrás. Normalmente a gente eu sou de uma geração que se fez trabalhando, então eu decidi que eu ia fazer jornalismo, fui fazendo, as coisas foram acontecendo, não foi nada estratégico na minha vida. Eu comecei a desenvolver algum tipo de planejamento estratégico com relação ao trabalho, as coisas recentemente, tem 5 anos, porque eu não aprendi a fazer isso, eu fui educado tinha que trabalhar duro, você tem que trabalhar duro, a gente acaba não pensando, acaba não compreendendo que você pode planejar tudo isso antes, a gente não tem esse preparo, na verdade. Então a ideia do A aqui é que você possa começar a construir um entendimento próprio,
desenvolver um processo de autoconhecimento. E para fazer isso, eu trabalho com as forças de caráter do Walter Seligman, que é um professor da Universidade da Pensilvânia, que é considerado o pai da psicologia positiva. E o que ele diz é o seguinte, que todos nós temos 24 forças de caráter. E que essas forças são as forças determinantes pela maneira como nós atuamos na vida, profissionalmente ou pessoalmente. E o que ele diz ainda é o seguinte, que as 5 primeiras, são 4, elas vêm ranqueadas quando você faz o teste, que as 5 primeiras são as forças que determinam a maneira como você é visto. Elas representam o seu retrato. E as 5 últimas, elas são as forças que você até possui, mas que para utilizá-las você precisa fazer um esforço gigantesco. Na medida em que eu começo a entender esse processo meu, pessoal, entender as minhas forças e as minhas fraquezas, eu começo a construir um domínio sobre o meu ambiente interno. E aí, aqui, na projeção apagou, e aí eu vou para um outro movimento desse sistema, que é o movimento do desenvolvimento. Aqui, depois de entender quem eu sou ali, eu começo, o que eu vou fazer? Eu vou começar a fazer uma análise de avaliação pessoal minha com o momento em que eu vivo. Em 12, na verdade, eu utilizo 12 itens para esse processo. Você faz uma autoanálise. Nessa autoanálise, você começa a tomar consciência de como você gasta o seu tempo. Um processo de um cara chamado Christian Barbosa, que desenvolveu uma metodologia sobre gestão de tempo, e que ele diz o seguinte, que nós, habitualmente, passamos os nossos dias, o nosso tempo, dividindo o nosso tempo em 3 funções básicas. Com as funções que são as urgências, com as circunstâncias e com as funções importantes, as coisas que a gente acredita que são importantes para a nossa vida. E o que ele diz ainda é que ele tem, na verdade, ele tem um projeto, tem uma teoria e tem um aplicativo de gestão de tempo. E ele usa esse aplicativo para comprovar a pesquisa dele. Esse aplicativo já foi usado por 4 milhões de pessoas. E ele consegue fazer um mapeamento que ele diz o seguinte, no Brasil, nós temos o hábito de dividir esse nosso tempo entre essas 3 necessidades, digamos assim, quase igualmente. 30% para as urgências, 30% para as circunstâncias e 30% para as questões importantes. E o que ele diz é o seguinte, quando você faz isso, você joga sempre as questões mais importantes, você linka as questões mais importantes ao tempo necessário para fazê-las. Então você está sempre falando, eu gostaria de ter mais tempo de ficar com meus filhos, eu gostaria de ter tempo para ler, eu gostaria de ter tempo para fazer uma viagem, eu gostaria de ter tempo para namorar, tudo que é mais importante para você, você deixa para depois. E aí você passa o tempo inteiro, na verdade, numa queda de braço entre questões circunstanciais e urgências, sem perceber. E o resto do tempo, ainda segundo o Christian, você passa dentro das redes sociais. E no final do dia você fala, putz, não tenho tempo para nada. Nossa, não tive tempo. Por que você não fez? Você não ligou para fulano? Não liguei, não tive tempo. Putz, você viu o trabalho do seu filho da escola? Não tive tempo. Porque a gente se deixa levar por algumas questões que são necessárias, que são essas urgentes e essas circunstanciais no dia a dia que você tem que resolver, mas elas não tomam de fato todo esse tempo. E você vai gastando um tempo sem perceber. Aqui, nesse momento, você começa a prestar atenção na sua relação com o tempo. Como é que você faz para gastar esse tempo? Quando eu saio desse processo de desenvolvimento, eu vou direto para um processo de maturação. O que é esse processo de maturação? Eu entendi lá em cima quem eu sou, eu comecei a me aproximar de quem eu sou, eu comecei a desenhar mais ou menos ali de como eu administro quem eu sou com relação ao tempo. Aí eu começo a me fazer algumas perguntas. O que eu preciso fazer agora para que as coisas que são mais importantes para mim possam ser contempladas de fato e que a minha vida possa começar a funcionar de uma outra maneira? Aqui eu começo a desenhar, quando eu começo a fazer essas perguntas,
eu começo a perceber que eu preciso de ajuda. Eu não consigo fazer nada sozinho. Eu consigo fazer algumas coisas sozinho. Mas eu preciso de ajuda. Eu preciso do quê? Eu preciso de uma parceria. Talvez eu precise fazer um curso, né? Talvez eu precise estabelecer novos relacionamentos. Eu preciso de, talvez, um processo de cooperação com alguém. Tá certo? Quando eu faço isso aqui, eu estou construindo uma coisa que é super importante, que é o capital social. E a partir daí, eu começo a rascunhar o que seria uma preparação estratégica para a minha vida. Porque quando eu começo a entender todo esse processo, inevitavelmente, eu vou querer colocar em ação. Eu vou entender que eu posso colocar em ação. Saindo da maturação, eu caio na ação. O que é a ação? A ação aqui é o momento que eu tenho a oportunidade de desenhar uma timeline, uma oportunidade de decidir o que eu quero. Então, eu vou decidir que eu vou alcançar um objetivo X em quanto tempo? Em 2 anos. O que eu preciso fazer para isso acontecer? Eu começo a desenhar isso, eu começo a colocar em perspectiva uma estratégia. E aqui, nesse momento, eu preciso ter claro que eu vou colocar em perspectiva uma estratégia para realizar uma coisa que eu ainda não sei exatamente como fazer. Então, o que vai acontecer comigo é eu vou errar. Eu vou entrar numa coisa que eu chamo de processo sistêmico, erro sistêmico, processo de erro sistêmico. O que significa isso? Significa entender que, na medida em que eu experimento uma coisa nova e eu erro, esse erro vai me ajudar a chegar no acerto. E esse talvez seja a parte mais difícil dessa história, porque a gente não aprendeu a errar, a gente não sabe errar. A gente erra, mas a gente não sabe errar. E a gente vive numa cultura de perfeição. Todo mundo é perfeito, né? Os nossos heróis, então você vai pensar lá no Steve Jobs. Steve Jobs nasceu e nasceu a Apple. O Elon Musk nasceu o SpaceX, né? A gente não conhece a história, a gente não acompanha como os processos se deram. E outra coisa é que a gente vive o tempo inteiro em função das redes sociais. O Instagram, por exemplo, parece a filial do Pão de Açúcar, lugar de gente feliz. E a partir daqui, a gente tem medo de fazer parte de um grupo, né, onde todo mundo é bem sucedido e a gente não. Então a gente não aceita essa questão de lidar com o erro. E um dos pontos básicos do movimento, da ação, é sim estar disposto ao erro. Falando no Elon Musk, me parece que recentemente ele estabeleceu um prêmio para os funcionários dele para quem errar mais. Para um departamento de criação específica lá para quem errar mais. Por quê? Porque quem errar mais é quem vai estar procurando mais, quem vai estar investigando mais, quem vai estar se aprofundando mais. A partir daqui, desse movimento, eu começo também a compreender como eu posso avaliar os riscos das minhas ações. Eu entendi que eu posso errar, como é que eu posso avaliar? Eu vou fazer o quê? Isso vai dar certo? Se isso não der certo, vai acontecer o quê? E aqui eu avalio também as perdas e os ganhos. A partir desse momento, eu consigo, de fato, estabelecer metas e objetivos para chegar no meu propósito, que é fomentar o florescimento humano, gerando impacto positivo para a humanidade. Muito obrigado.